Você acreditando em coincidência ou não, mas ao longo de mais de 800 capítulos fazendo referência aos 800 anos do século perdido, ficamos com o segredo sobre os nomes dos Goroseis, né? Os Goroseis foram apresentados para nós no capítulo 233, quando nós estávamos abordando ainda a saga de Jaya, e depois de mais de 800 capítulos, a gente teve ali a forma como os personagens, pelo menos um deles, teve a apresentação do seu nome. E aí, agora com a apresentação do personagem, pelo menos com a apresentação do nome de um deles, parece que a disputa final sobre o século perdido começou a ganhar detalhes importantes. Não só entre Luffy e Barba Negra, como também todo um colapso do universo do mundo de One Piece está prestes a acontecer entre a Terra, o Sol e um buraco negro. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, seguimos aqui para conversar um pouco sobre essa teoria incrível que a gente já está comentando desde o capítulo 1073. E aqui a gente vai dar mais detalhes, mais aprofundamento sobre esses pontos. E essa ideia realmente desse combate que nós temos entre o geocentrismo, né, sobre esse sistema geocêntrico versus o heliocentrismo, da forma como os planetas e o Sol giravam em torno da Terra ou se os planetas e a Terra giravam em torno do Sol. E além disso tudo, tem mais detalhes envolvendo uma outra característica, um outro personagem que é de suma importância para a gente entender essa teoria. Então, já deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ajuda a gente a chegar na nossa marca de 100 mil inscritos. Falta bem pouco para a gente chegar lá, faltam menos de 4 mil inscritos, quase menos de 3 mil para a gente chegar lá. Então se inscreva e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal para a gente falar de One Piece. Marca lá nos stories, posta lá para fazer com que o Geek Brasil seja ainda mais divulgado. Vamos lá, né? Primeira coisa que a gente precisa falar é que as ideias desse vídeo veio ali da interação, né? Tanto com o JP lá no Twitter, se vocês não me seguem, @LPGeekBrasil lá no Twitter, me sigam por lá. Lá a gente começa a discutir, né? Então eu sempre tô conversando com o JP, com o Chopper Careca e também com o Arthur, né? Da Biblioteca de Ohara, né? O Arthur que tem um dos maiores canais de One Piece em relação ao fandom internacional. Então ele trouxe bastante questionamentos, bastante pontos. E aqui eu vou trazer a minha visão sobre as ideias que eles trouxeram e que foram sendo aprimoradas desde o capítulo 1073, né? Quando a gente foi conversando sobre os spoilers e também as revelações sobre o nome de Saturno. Como nós sabemos, os Goroseis são frequentemente traduzidos como 5 anciões estelares, mas com uma tradução mais precisa a gente pode chegar até mesmo como 5 anciões planetários. Isso porque o kanji usado para definir planetas em japonês, o Roshi, também pode ser usado para estrelas, já que antigamente os japoneses e os chineses não tinha como diferenciar uma estrela de um planeta no céu. Como a gente pode ver ali com os telescópios hoje em dia, né, é muito mais fácil você conseguir enxergar ali, por exemplo, Júpiter ao lado da Lua, né, essa parada meio que tipo assim no céu, né, a forma como um tá distante do outro, mas ao mesmo tempo parece que são estrelas, né, como se fosse ali uma estrela do lado ali da Lua, ou até mesmo quando a gente consegue ver Vênus, Mercúrio e esses planetas que estão mais próximos da Terra em relação ali aos telescópios. A forma realmente como os japoneses e os chineses enxergavam isso é como se fossem realmente estrelas no céu. Então é por isso que Roshi também pode ser definido como estrela, como também planetas. Os 5 planetas mais velhos, né, os Goroseis, referem-se apenas aos 5 primeiros planetas do nosso sistema solar que podiam ser observados nos tempos antigos, né, já que o telescópio não existia, então podia se ver a olho nu, né, já sabia depois de um certo tempo de que esses planetas, eles pertenciam ali a uma forma de como poderiam estar circulando, né, passando ali em volta da Terra, tendo esse conceito realmente de que esses planetas rodeavam a Terra ao invés de pertencermos ao sistema solar como conhecemos nos dias atuais.
Estes eram Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e, é claro, Saturno, sendo apresentado para nós no capítulo 1073. Naquela época, acreditava-se que os 5 planetas mais velhos giravam em torno da Terra ao lado da Lua. Esse modelo geocêntrico pode até ser visto na biblioteca de O'Hara, onde vemos a Lua mais 5 planetas ao redor do globo. Aquilo que até mesmo acreditávamos que poderia ser luas em volta da Terra, que poderia ser toda aquela ligação realmente com os Minks, de ter todo esse fortalecimento com essa raça, coisa do tipo, cai por terra toda essa teoria pelo simples fato de que talvez o que se tinha ali em O'Hara, o que se tinha dessas informações em O'Hara era que, na verdade, não se tratava de luas, mas sim de planetas que rodeavam em torno da Terra. Só que, ao longo das descobertas humanas, nós descobrimos que existiam mais 3 planetas, né? Mais 3 planetas foram adicionados juntamente ali com os antigos. Separados assim, então, nós podemos ter Urano, Poseidon, Netuno e Plutão. Estes, é claro, são os nomes das 3 armas antigas, que dizem ter o nome de um deus, né? Como nós sabemos, as 3 definições relacionadas também a deuses que foram definidos para nós em relação às armas ancestrais. Como sabemos, Urano ainda é desconhecido, mas tem fortes evidências que pode estar no controle ali de Imu-sama, que pode estar no controle também dos Goroseis, Poseidon com Shirahoshi e Plutão escondido em Wano, né? Plutão que esteve todo esse tempo escondido ali na Terra do Sol nascente. Isso também vale para o nosso sistema solar, pois os planetas também recebem nomes de deuses greco-romanos, né? Os nomes foram mais adaptados ali na pegada mais da mitologia romana, mas a gente sabe que os romanos simplesmente abraçaram os deuses gregos e só mudaram os nomes. As coisas continuam a mesma situação. Isso, no entanto, também inclui a Terra, que também recebeu este nome de um deus, Earth, que é a tradução inglesa ali para a Terra, o nome da deusa Gaia, também conhecida como a Mãe Natureza. Mãe Natureza essa que foi apresentada recentemente no mangá de One Piece, que também é uma divindade ali na trama, considerada aquela que rejeitou as frutas do diabo, o próprio mar, ou a mãe da natureza Umi. Em japonês, a gente pode ter essa palavra, essa definição Umi, nesse contexto de estar ligado à mãe natureza. E o que é Umi, ao contrário? Imu. O significado que Imu provavelmente deve ser é de Terra, em torno da qual os 5 planetas anciões orbitam. E aí que a disputa entre o Luffy e Imu-sama começa. É nesse momento que a gente começa a observar que a disputa entre Nika, a figura que encarna Nika, que confronta Imu-sama, é aquilo que está sendo representado no Luffy nos dias atuais. E a gente pode observar esse contexto acontecendo na trama exatamente agora. Se Imu é realmente a mãe natureza, o mar, então isso pode estar ligado diretamente a ela. E a forma realmente como conecta também a fala do Shanks, de que as frutas do diabo são consideradas as encarnações do diabo do mar. A forma realmente como Imu-sama rejeitou ali as frutas, coloca elas como algo maligno, como algo que pertence ao próprio diabo. Isso poderia significar que Imu é o diabo, a origem de todos os frutos do diabo são ligados até mesmo um único ponto. Se Imu-sama acabou gerando ali as frutas e acabou ocorrendo essa polarização, essa mudança de âmbitos, isso quer dizer que se Imu-sama criou todas as frutas e ela mesma fez com que eles se tornassem coisas relacionadas a demônios e que ela havia rejeitado, isso quer dizer que aquilo que ela criou foi rejeitado por ela. Ligando a esse ponto de que Imu-sama uma hora foi má, só que hoje é boa pelos olhos ali dos anciões, a gente pode acrescentar como os fundadores do governo mundial eram chamados de demônios durante o século vazio, enquanto as pessoas do reino antigo eram chamados de deuses. A gente até ouve ali falar sobre os lunários, esse contexto bem forte ali na trama sobre a terra dos deuses, na qual essas pessoas acabaram vivendo.
No entanto, esses papéis foram trocados depois que a história foi reescrita. Se Muzama criou as frutas para que essas frutas ajudassem ela a derrubar o antigo governo, o antigo sistema na qual eram liderados ali, na qual era liderado pelos deuses, agora a fruta, os poderes na qual ela havia criado para esse sistema se torna maligno, porque as frutas iriam combater ela também. É por isso que ela os rejeita, é por isso que ela não é a favor das frutas em relação a isso. E ela, como a mãe natureza, como a própria figura do mar, rejeita essa criação. No entanto, a gente pode ver essa reversão de papel na forma como deuses se tornaram demônios e demônios se tornaram deuses. Agora sabemos através ali da ciência que os planetas, que também inclui aqueles que deram o nome às 3 armas ancestrais, não giram em torno da Terra, como provavelmente estão sendo conectadas em One Piece, girando em torno de Imu-sama, mas sim em torno do Sol, levando a essa luta entre Deus do Sol e também a Terra, o Deus do Sol e o Diabo do Mar. Essa luta e esse confronto entre Luffy e Imu-sama. E o mais interessante é a forma e os detalhes como o Oda ele vai colocando isso durante o seu mangá. A primeira apresentação dos Goroseis é uma referência a isso. Enquanto eles estão sentados em volta de uma mesa, nessa mesma mesa podemos ver o pôster do Luffy. Ou seja, é aí que começa essa figura, né? De a gente começar a questionar sobre o mundo girar em torno do Luffy ou o mundo girar em torno de Imu-sama. Esse fator primordial começa para a gente poder questionar essas escolhas sobre todo um sistema girar em torno da Terra ou girar em torno ali do Sol. E aí que começa a disputa entre o geocentrismo versus o heliocentrismo, sobre conhecer qual o caminho correto o mundo deve trilhar. Qual é o caminho correto desses dois protagonistas, dessas duas tramas que nós podemos acompanhar em One Piece? E no final, a gente vai descobrir uma terceira trama que está por detrás de toda essa situação. Como muitos sabem, por muito tempo, a Igreja Católica esteve por detrás de muitos reinos referenciando ali ao mundo, influenciando tanto positivamente quanto também negativamente, né? A gente tem todos esses pontos ligados à Igreja Católica em vários reinos e também como eles ajudaram e prejudicaram no avanço da ciência e também em outras relações no mundo todo, né? A gente tem toda essa história de Galileu Galilei e também de Nicolau Copérnico, mas também temos ali a referência no final ali do século 18, 19 sobre até mesmo alguns grandes padres que estudaram e chegaram até mesmo ao consenso sobre a teoria de Big Bang e a forma como eles se tornaram realmente essa representação. Então, como o One Piece mesmo prega, não existem pessoas boas e ruins em lados opostos, né? Existem pessoas que escolhem os seus lados e decidem fazer o que é ruim e o que é bom. E nesse momento, quem estava liderando a igreja estava fazendo coisas ruins. Ao entender então que a Terra, né, ali que o homem era o centro da criação divina, a igreja mensurava que tudo fora do geocentrismo era uma aberração, com a pessoa sendo descomungada da igreja e podendo chegar até mesmo à fogueira, né, a condenação à fogueira ou à forca. E é nesse momento que Nicolau Copérnico, estudando, fazendo ali os seus cálculos, conseguiu provar que a teoria do geocentrismo estava errado. Mas, como ele não é bobo nem nada, com medo de morrer, não divulgou a sua teoria até morrer, né? Então, quando ele morre, ele acaba divulgando essa teoria e aí essa teoria chega nas mãos de Galileu Galilei em meados ali antes de 1613. Que falando demais por uma carta, acabou fazendo com que esse manuscrito chegasse nas mãos da Igreja Católica e o colocasse como alguém herético, né? Colocasse alguém realmente ali como uma heresia, né? Que estava estudando de um jeito ali que podia ser como uma heresia. E isso era um contexto na qual Galileu estava conseguindo provar fisicamente de como os planetas não giravam em torno da Terra, né? Nem os planetas, nem o Sol, mas sim de que a Terra e os demais planetas eles sim que giravam em torno do Sol. Só que nesse momento aqui a gente descobre que Galileu era alguém bem católico. Então ele negou a teoria de Copérnico como se fosse algo verídico, com medo de ser descomungado, né? Ele tinha medo de ir para o inferno e é nessa questão que ele acaba negando a teoria.
E aí ele é condenado, né? Ele acaba sendo condenado à prisão domiciliar, não pode sair de casa até a sua morte. E a igreja, infelizmente, só veio reconhecer a teoria de Galileu em 1992, quando o Papa João Paulo II reconheceu a teoria do físico. Isso é bem peculiar, né? Isso é uma referência bem peculiar e da mesma forma hoje nós podemos enxergar isso em One Piece. Hoje, qualquer personagem que questiona o que aconteceu no século perdido ou que o mundo não deve girar em torno do governo mundial, já que ninguém sabe da existência de Mu-Sama e só da existência de Mu-Sama controlando todas as ações do governo mundial, já geraria ali um conflito, já geraria ali um caos entre as 20 nações governantes que supostamente governam, mas são realmente feitos de marionetes relacionados aos Goroseis e também Mu-Sama. E aí, da mesma forma como aconteceu com Galileu Galilei nessa época com a Igreja Católica, Vegapunk é completamente ligado a essa figura. Alguém que trabalhou a vida inteira para o governo achando que poderia alcançar a paz mundial, mas que descobriu no final da sua vida que mesmo estando certo, estaria sempre errado. Mesmo provando ali a sua existência, mesmo provando realmente que a Terra não era o centro do mundo, que o Sol era o centro do sistema solar, a gente já sabia que já tinha um alvo e esse conceito de que Vegapunk iria morrer. E se o Galileu não tivesse realmente falado de que a teoria ali de Nicolau Copérnico estava errada, ele também seria mandado para a forca ou também para a fogueira. A questão agora é como os nomes ali dos Goroseis em One Piece sendo revelados para nós, tudo começa a bater com Mu-Sama sendo a referência à Terra e também à Lua. Não só a Terra, mas também a Lua e também como o Luffy, ele é o próprio Sol. Essa figura ligada ao próprio Sol. E não para por aí. Porque se a Terra gira em torno ali do Sol, o Sol e todo o sistema solar gira em torno de um buraco negro. E quem é a figura de um buraco negro em One Piece? É o Barba Negra. Se a Terra gira em torno do Sol, o sistema solar ele gira em torno de um buraco negro. Isso deixa as coisas ainda mais interessantes para a gente perceber o porquê o Oda não revelou esse plot até então. Por que ele segurou 800 capítulos para poder realmente revelar os nomes desses personagens? Porque a partir de agora a gente vai observar a obra indo para um caminho muito maior. E que se Mu-Sama pode ser ali uma grande vilã, talvez o Barba Negra seja o maior vilão da história.